Eu estava a fazer um vídeo onde eu estava a falar sobre hoje e ontem foram dias que eu não tinha motivação, não tive energia para fazer literalmente nada. Mas apesar de não ter energia, não ter motivação para fazer nada, não significa que eu deixei de fazer as coisas que eram minhas obrigações, as coisas que eram meus deveres. Então, se sentindo bem, se sentindo mal, se sentindo com disposição, sem disposição, tive que fazer as coisas que eu sei que eram meus deveres. Quizá que aprendi isso com a minha mãe de maneira inconsciente, mas na nossa vida não podemos depender muito dos nossos estados mentais, da maneira que nos sentimos para fazer as coisas que nós temos que fazer. Porque o que se passa é que boa parte das vezes podemos estar a nos sentir mal, sem motivação, com preguiça, e simplesmente paramos de fazer as coisas que nós deveríamos fazer. E nada pior do que ter uma vida ditada pela maneira que você se sente ou pelos teus estados mentais. No fundo, essa é uma vida como se estivéssemos a viver, como se estivéssemos a viver como animais que simplesmente seguem ou fazem aquilo que eles sentem ou aquilo que eles se sentem ditados ou motivados a fazer. Se tu estás a te sentir triste, estás a te sentir com preguiça, vais querer ficar sentado e esperar uma força que te motiva a buscar, ou por comida, ou por paz, ou por segurança. Então, apesar de nós termos a racionalidade toda para fazer o que nós quisermos, para poder ter controle da nossa vida, boa parte das vezes buscamos ou decidimos sempre ter uma vida que é ditada pela maneira que nós nos sentimos. E o que é que se passa? Boa parte das vezes as coisas que nós sentimos não são os nossos estados normais de pensamento ou de claridade mental. Boa parte dessas coisas simplesmente se passam porque, não sei porque que estou a falar rápido, mas boa parte dessas coisas simplesmente se passam por causa das coisas que nós consumimos. Literalmente, as coisas que nós vemos, escutamos, músicas, livros, vídeos nas redes sociais, publicações que vemos nas redes sociais, comida que nós comemos. Essa é a principal coisa que nos influencia bastante os nossos estados mentais, as nossas emoções. Essas coisas todas influenciam bastante na maneira que nós pensamos, ao ponto de estarmos em estados mentais ou de nos sentirmos de determinadas maneiras que nós começamos a nos identificar com aqueles sentimentos, com aquelas emoções, com aqueles estados mentais que nós estamos frequentemente a sentir. Então, para evitar isso, uma boa coisa que você pode fazer, que nós podemos sempre fazer, é analisar literalmente quais são as coisas que nós estamos a consumir na internet, quais são as coisas que nós estamos a comer, as músicas que estamos a escutar, os vídeos que estamos a assistir e por aí vai. Você faz uma leitura, vais tentar saber quais são as coisas que estás a ingerir para começar